Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de hoje. Roma Antiga, capítulo 19. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre a Roma Antiga. Na aula passada, nós vimos o período da monarquia, o período de formação de Roma e da monarquia, e a partir de agora nós vamos estudar o período da república. Em 509 a.C., o Senado põe fim ao governo de Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma, dando início ao período da República. Tarquínio era um rei que estava tentando diminuir o poder do Senado e, com isso, se aproximando mais da plebe, dos plebeus. E isso trouxe insatisfação do Senado, que se juntou e conseguiu afastar o rei, o assassinando. Então, Tarquínio Soberbo é morto e seu reinado termina, e os senadores assumem o governo agora instaurado por uma república. Então, todo esse período ele vai ser governado pelos senadores. Então, os senadores vão assumir a função que eles já tinham, mais a função de rei. Ou seja, cobravam impostos, mantinham a diplomacia com outros povos, declaravam guerra, declaravam a paz, criavam leis e administravam o território. Além do Senado, tinha a Assembleia, que era dividida em outras três. A Assembleia Curiata, que resolvia assuntos religiosos, a Assembleia das Tribos, que nomeavam alguns tipos de magistrados, como os questores e os edis, e a Assembleia Centuriata, que eram os militares, eles votavam as leis e elegiam os magistrados. Além disso, uma outra organização muito importante em Roma é o exército. E, por fim, nós temos os magistrados. E as principais magistraturas. Nós temos os cônsules, que eram os principais magistrados que exerciam o poder militar e civil. Eram sempre dois. Depois os pretores, que eram responsáveis pela justiça e pelo governo das províncias. Eram eleitos em duplas. Os questores eram tesoureiros, responsáveis pela administração dos gastos públicos e cobrança de impostos. Os edis, encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, como esgoto, ruas, tráfego, abastecimento de água, e por fim os censores, responsáveis por revisar a lista dos senadores e elaborar o recenseamento da população. Bom, nesse período da República, nós vamos ter um conflito entre os plebeus e os patrícios. Nós vimos na outra aula como essa divisão da sociedade era muito marcada. Os patrícios tinham todos os privilégios, eram de fato os melhores da sociedade. E os plebeus, embora fossem a maioria, eles eram excluídos daquela sociedade. Então, durante o período da República, com as guerras, os enfrentamentos com outros povos, Roma cresceu muito, se expandiu muito, enriqueceu muito. E os plebeus participavam dessas lutas como soldados. E o que acontecia é que quando esses plebeus iam para a guerra e ao retornar, as suas terras estavam ou maltratadas ou tinham sido invadidas, então eles acabavam perdendo as suas terras e se endividando com a guerra. Então, isso fez com que os plebeus se juntassem e começassem a reivindicar direitos, como, por exemplo, o fim da escravidão por dívidas, o direito de participar das decisões políticas, já que eles eram excluídos, e o direito à divisão de terras conquistadas, já que eles participavam das guerras, das batalhas, eles achavam que também tinham direito a receber uma parte das terras conquistadas. E aí, com essas revoltas, com essas reivindicações, os plebeus eles começam a ter alguns direitos. É criado o tribuno da plebe, que é uma magistratura que dava direito aos plebeus de elegerem 2 representantes com poder para vetar as decisões do Senado. Então a gente ainda não tem os plebeus dentro da política, mas já tem representantes que podem vetar as decisões do Senado.
Lei das 12 Tábuas era um conjunto de normas redigidas que qualquer cidadão podia consultar para evitar que os patrícios administrassem a justiça conforme seus interesses. Então, eram as leis de Roma escritas, todas elas escritas. Por que isso? Isso garantia que não houvesse injustiça. Por quê? Antes dessas 12 tábuas, dessas leis das 12 tábuas, não tinha nada escrito. Então, o patrício podia simplesmente inventar uma lei. Ninguém poderia provar que essa lei existia ou não. Com elas escritas, agora não tem como inventar uma lei. Lei Canuleia autorizou o casamento entre plebeus e patrícios e permitiu que a plebe organizasse uma assembleia própria. Ou seja, além de permitir o casamento entre plebeus e patrícios, agora existe uma assembleia própria aos plebeus. Também teve a Lei Licínia Sexta, que promoveu o fim da escravidão por dívida e garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas e cargos públicos. E, por fim, a Lei Ogúnia, que fortaleceu a participação plebeia nas tomadas de decisões por meio de plebiscitos, de votações. Ou seja, ao longo do tempo, os plebeus conquistaram diversos direitos. Bom, sobre o expansionismo romano, a forma como eles conquistaram territórios. Se nós olharmos esse mapa aí, aonde está circulado era o território inicial de Roma. E ao longo dos anos, toda essa área em verde foi a área que foi conquistada, foi se expandindo. Bom, quais os motivos para expandir? Primeiro, colonizar novos territórios. Depois, expandir a cultura romana. Além do domínio de territórios, eles tinham a intenção de expandir a sua cultura. E com isso, aconteceram as guerras púnicas, que era a guerra entre romanos e cartagineses. Os cartagineses, por muito tempo, foram os maiores inimigos de Roma. Então, as guerras travadas entre romanos e cartagineses foram chamadas de guerras púnicas. E, com isso, com essas guerras, Roma conseguiu expandir cada vez mais o seu território. As consequências dessa expansão: claro, o enriquecimento de Roma, o aumento da população escrava, já que quando eu invado o território, quem está nesse território passa a se tornar meu escravo. Então, houve um aumento da população escrava, tornando-se a principal mão de obra. E com isso, aconteceram diversas revoltas sociais, porque a maioria dos trabalhos estavam sendo feitos pelos escravos. Então, muitos agricultores, comerciantes estavam perdendo seus empregos. Bom, houve um fortalecimento do exército romano, e aí a gente tem na imagem um legionário ou um soldado, como eles eram chamados em Roma, com todo o seu paramento, seu escudo, sua lança, e aqui algumas condições para ser o soldado. Então ele deveria ter mais de 1,74 m de altura, tinha que ser cidadão romano, ou seja, tinha que ser nascido em Roma, boa aptidão física, condição de marchar durante 15 dias carregando cerca de 30 quilos entre armamento e mantimentos, então ele tinha que ter um bom porte físico. E essa imagem te mostra uma das grandes estratégias do exército romano, que é essa formação, como vocês podem ver, que é chamada formação tartaruga, em que eles empilham o seu escudo em todos os lados, então torna o seu exército muito mais protegido do que o normal. E um utensílio que eles usavam muito era a catapulta, para com isso lançar objetos e bolas de fogo contra o seu inimigo. E com isso, com essas técnicas, eles expandiram muito o seu território. Mas chega um momento de crise nesse governo, nessa república, onde vão acontecer diversos governos de ditadura, onde muitos senadores tomam o poder e se tornam ditadores. E para conter isso, acontecem os triunviratos. Os triunviratos geralmente era o governo de 3 senadores. Então nós temos 2 triunviratos. O de Júlio César, Pompeu e Crasso, e depois o de Marco Antônio, Otávio e Lépido. Então o primeiro triunvirato de Júlio César, Pompeu e Crasso, Júlio César ele vai se destacar
e vai se tornar um único líder. Ele vai derrotar os outros, Pompeu e Crasso, só que ele é morto pelo Senado, devido às suas estratégias de governo. E depois quem assume é o outro triunvirato entre Marco Antônio, Otávio e Lépido. E aqui acontece a mesma coisa. Otávio se destaca e ele vai se intitular imperador e recebeu o título nobre de Augusto. Então vocês vão ouvir muito falar de Augusto Otávio, mas esse Augusto não é o nome dele, é um título. Então, a partir desse momento, a República deixa de ser república para se tornar um império, tendo agora como governante o imperador Augusto Otávio. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 43 e 44. Vocês vão fazer os conceituais, o 3 e o 5, contextualizados 8, 9 e 10 e aprofundamento 11. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.